Boa tarde. Queria dar as boas-vindas a quem está nesta sessão que está a ser gravada. Nesta sessão vamos ter a peço desculpa, a Patrícia Castelo Branco, que vai apresentar um trabalho com o título Representação, Revelação e Presença em Ato da Primavera. Vou só fazer uma breve apresentação da Patrícia, que é investigadora integrada no IFIL Nova, o Instituto de Filosofia da Nova, é autora de vários artigos publicados em editoras nacionais e internacionais, é autora também de um livro publicado pela Fundação Carlos Gulbenkian em 2013, Imagem, Corpo, Tecnologia, a função áptica das novas imagens tecnológicas, e penso que o título deste livro também condensa muito aquilo que têm sido os temas de investigação dela, e é também coeditora e fundadora da revista científica Cinema, revista de filosofia da imagem em movimento. E então dava-lhe a palavra. Nós vamos manter aquele modelo que temos tido até agora, basicamente 30 minutos para a apresentação e depois 30 minutos para a discussão, mas enfim, são só balizas, depois logo veremos como se desenvolve. Dou então a palavra à Patrícia. Sérgio, muito obrigada pela apresentação e pelo convite, e à Maria do Rosário também, pela iniciativa, e é com muito gosto que aqui estou. E quando me falaste nisto, pensei logo no Ato da Primavera, porque é um dos meus filmes favoritos, vou confessar, gosto muito, e depois pensei, não, se calhar vou fazer uma coisa um bocadinho diferente, mais original. O Ato da Primavera já está tanta coisa escrita sobre ele, mas senti que tinha coisas a dizer e segui a minha primeira intuição, pronto. E tenho aqui algumas notas, o texto ainda está em construção, espero não ser muito maçadora, e queria também partilhar convosco e ouvir as vossas contribuições, sobretudo há aqui uma ideia no fim que gostaria de explorar mais, uma ideia de cinema como revelação, que ainda está a ser trabalhada, mas pronto, o texto eu vou segui-lo mais ou menos, até para conseguir não me estender demasiado e não ser demasiado maçadora. Por isso, no fundo, ia começar com uma breve contextualização, julgo que já toda a gente viu e conhece o filme. O Ato da Primavera foi realizado em 1962, na aldeia da Coralha, concelho de Chaves, Trás-os-Montes, no norte de Portugal. Na página oficial da Junta da Freguesia, ainda hoje se faz um tributo ao filme e a todos os atores que nele entram. São os habitantes da aldeia e são atores não profissionais. Lendo-se assim: em Coralha, Trás-os-Montes, todos os anos, durante a Semana Santa, os camponeses representam o mistério da paixão com base no texto do século XVI, da autoria de Francisco Vaz de Guimarães. Manuel de Oliveira e a sua equipa filmaram um espetáculo ao ar livre no campo. Estreou no Cinema Império, em Lisboa, no dia 2 de outubro de 1963. Manuel de Oliveira teve a colaboração de José Régio, como consultor intelectual, de José Carvalhais, como consultor religioso, e ainda António Reis, como assistente de realização. Paulo Rocha foi o responsável pela seleção de atualidades e António Lopes Ribeiro pela versão francesa. Por razões técnicas, foi necessário dobrar o filme, dado que o apresentador do ato tinha, entretanto, emigrado, foi o próprio Manuel de Oliveira quem o dobrou. A propósito do filme, isto é o que está ainda hoje na página da Junta de Freguesia da Aldeia da Coralha. A propósito do filme, diz Oliveira, ainda citado nessa mesma página: para fazer o filme O Pão, eu andei à procura de moinhos por todo o país, e foi à procura deles que por acaso cheguei à Coralha, onde se representava o Ato da Primavera. Fui ver como era e fiquei entusiasmado. Daí nasceu a ideia de fazer o Ato da Primavera. Pedi mais um subsídio ao Fundo do Cinema Nacional e desta vez deram-me. Acho que foi por ser um tema religioso. Esta é a declaração do Oliveira. Acho graça ele ter referido que desta vez deram-lhe porque achava que era um tema religioso, acho delicioso. Bom, desta apresentação do filme, retiro já daqui vários pontos fundamentais para aquilo que será a minha análise ou a minha tentativa de análise deste filme. Em primeiro lugar, uma coisa que é evidente é que Oliveira filma uma representação popular do texto dramático de Francisco Vaz de Guimarães, no mesmo local onde ela ocorre todos os anos,
num cenário natural, no meio do campo, sem quaisquer artifícios ou decors, com luz natural. Depois que o realizador filma essa representação com os mesmos atores, que são os camponeses e obviamente são atores não profissionais. Com estas duas opções estéticas, facilmente o filme se poderia transformar num exemplo maior de um documentário etnográfico de uma tradição religiosa popular. No entanto, tudo se complexifica a partir daqui. De facto, Oliveira filma a representação popular, mas não na sua ocorrência usual. Os camponeses, para fazer o filme, repetem a representação do texto dramático, desta vez unicamente para a câmara. Assim, apesar de fazer uso de um acontecimento que ocorre todos os anos na realidade e de utilizar os mesmos atores não profissionais e os mesmos decors naturais, sem a presença da câmara. Temos aqui, por isso, uma primeira ambiguidade, que é o facto de o filme registrar uma encenação teatral quase como se ela ocorresse sem a presença da câmara. O filme repete a encenação teatral para esta poder ser registada pelo cinema. E esse quase é aqui reforçado por dois elementos estéticos fundamentais que o filme assume totalmente. A utilização de um guarda-roupa de época, criado especificamente para o filme, que não existe na representação tal como ela ocorre sem a presença da câmara, e a introdução de imagens que filmam o próprio operador de câmara a registar a encenação teatral. Portanto, aparecem imagens logo no início, nomeadamente, em que se filma o próprio operador de câmara a filmar a encenação. Com estas opções estéticas, Oliveira reforça desde logo uma ideia fundamental e que atravessa todo o filme e que para mim salta logo à vista, o facto de ele se assumir como uma representação em diversas camadas. O ato da primavera é a representação de uma representação, de uma representação, de uma representação, num acesso totalmente mediado em diversas camadas àquilo que seria a revelação original do texto dos Evangelhos. Assim, a relação que estabelecemos com a paixão de Cristo, que todo o filme evoca, chega-nos filtrado através de quatro camadas sucessivas. Uma é o texto dramático e que visa reverbalizar o momento anterior e que responde ao verbo do Evangelho, que por sua vez relata acontecimentos, atos a ele precedentes. Temos assim uma primeira camada de representação, o Evangelho. A segunda camada de representação, que é a reescrita desse Evangelho pelo texto de Francisco Vaz de Guimarães. A estas duas camadas junta-se uma terceira que responde à performatividade do texto encenada pelos habitantes da Coralha e que constitui o núcleo, o objeto propriamente dito, do registro cinematográfico deste filme, onde se pretende dar corpo, emprestar presença e materialidade ao texto dramático e, como veremos, também aos acontecimentos que este texto evoca. Por fim, encontramos uma quarta camada de representação e que corresponde ao registro cinematográfico da representação teatral e ao filme propriamente dito. Esta última camada, por sua vez, assume-se não só como uma representação, mas também ela como uma performatividade. Esta dimensão de performatividade do ato cinematográfico está presente ao longo de toda a obra, mas é particularmente visível no início e no final do filme. No início, quando o próprio Oliveira é filmado a filmar, e na imagem se mostra toda a aparelhagem técnica das câmaras e dos travelings. No final, quando nos é oferecida uma montagem não diegética que alterna entre notícias da atualidade retiradas dos noticiários e dos jornais da época, como a bomba atómica ou a guerra do Vietnã, e a ação que decorre na peça de teatro, estabelecendo paralelismos e criando relações metafóricas entre ambos, o sofrimento de Cristo e o sofrimento dos homens, a morte de Cristo e a destruição operada pelas guerras humanas. Assim, o filme assume-se também como um ato performativo, num duplo sentido. Primeiro, pelo ato de filmar, reforçado pela visibilidade da ação física e deslocamento da câmara e pela presença física do realizador, operador de câmara. Depois, pelo ato de interpretar, que é assumido através da montagem da sequência final, cuja lógica é regida não por qualquer fidelidade documental ou diegética, mas por ligações intelectuais ou por um gesto poético metafórico, se preferirmos. Em qualquer dos casos, é inegável que o cinema assume todo o seu potencial de criar, ultrapassando um mero registro documental. Assim, especificamente em relação ao cinema, isto é, à quarta camada de representação do filme, a ideia de criação
assume as características de uma performance em 2 momentos. No momento de registro dos acontecimentos exteriores, funcionando o operador de câmara como mais um ator na ação que está a decorrer, e no momento da montagem, com a introdução de elementos extradiegéticos, estabelecendo relações que não se encontram presentes na ação registada, catapultando o filme para o domínio do pensamento, reflexões, metáforas, poesia, abertura de novos sentidos. No fundo, curiosamente, e outra coisa que eu gostaria aqui de salientar e que me faz pensar em relação a este filme, a palavra ato, que dá nome ao filme, ganha aqui uma dimensão amplificada. O ato da primavera é em vários sentidos que acompanham as várias camadas representativas da obra. O ato da criação da vida, no sentido cristão original da paixão de Cristo, segundo a qual a morte de Cristo é, em si mesma, a condição de possibilidade para o nascer de uma nova criação, a criação de uma nova vida, tal como a primavera é o renascer da natureza. Fim e princípio, sendo que o filme termina precisamente com um grande plano de flores de cerejeira, as flores por excelência que anunciam a chegada da primavera. Segundo sentido em que o ato é de facto presente em todas as camadas deste filme, é o ato da escrita do texto, que neste contexto possui um significado que transcende a mera função descritiva e se assume como uma ação que se situa entre a criação e a revelação. É através da palavra, do verbo, afinal, que Deus cria, mas é através da ação que Deus revela. Afinal, o filme começa precisamente com a citação do Evangelho de São João 1, aliás que falámos nisso na apresentação do Sérgio a semana passada, que reza assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não compreendem. Isto está no filme, é logo no minuto 1. Portanto, o filme começa com esta citação do Evangelho de São João. Em relação a isto, gostava de notar que o termo verbo é uma tradução do grego logos. Outras traduções possíveis serão: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Em inglês, aliás, normalmente a tradução do logos, neste contexto, é word. Para os cristãos, estes versículos de João são fundamentais. Através deles se entende uma verdade fundamental para os crentes, que a palavra é Deus e que a palavra de Deus é o seu poder ativo sobre o mundo. Não conseguimos, no entanto, neste filme perceber se estes versículos de João fazem parte do texto de Francisco Vaz de Guimarães. Isso ainda será uma investigação que eu terei de ver à procura do texto. Eu tentei procurar, mas não consegui. Mas será fácil de encontrar, ou se são palavras introduzidas por Oliveira da sua própria obra através da voz off de um dos atores. De qualquer forma, esta citação de João, introduzida quase como preâmbulo à arte primavera, tem um enorme significado e funciona como a base, como um pilar sobre o qual toda a estrutura do filme se constrói. Dela podemos deduzir que o filme começa por fazer uma declaração muito clara e que o situa desde logo num lugar muito específico. O verbo cria. Tudo é criação porque nada existe sem o ato criativo do verbo. E a criação acontece na palavra, logos, entendimento, linguagem, razão, mente de Deus partilhada com os homens. A palavra é a origem, é o princípio criador de toda a realidade. Deus cria através da palavra e revela através da palavra proclamada. Assim, o texto original de Francisco Vaz de Guimarães revela-se também como um ato de verbalizar as ações de Deus e de criar as condições para a repetição dessas mesmas ações. O verbo fez carne, Deus falou e a sua palavra, que é parte dele, tornou-se uma pessoa de carne e osso. Isto é o Evangelho segundo São João 1,14. Esta palavra é Cristo para os cristãos. Todo o poder de Deus está em Jesus porque ele é a palavra de Deus. Jesus é Deus a agir sobre o mundo, dizem indiretamente os atores no filme de Oliveira. Neste sentido, o texto e a sua encenação oferecem uma verdadeira hierofania, na medida em que se constituem como autênticas manifestações do sagrado. Oliveira filma então neste filme a possibilidade de manifestação do sagrado e a sua incorporação no cinema, através de um rito popular numa remota aldeia portuguesa. O ato a que corresponde a representação popular da peça de teatro nesta aldeia é então não meramente uma representação, mas antes diria um rito, no sentido em que o rito atualiza, torna presente, repete ações passadas. O rito
suspende a distinção entre o passado e o presente. O rito é a presentificação do intemporal. Na sua teoria do eterno retorno, Mircea Eliade interpreta os ritos não como comemorando hierofanias, mas pelo menos para os crentes como atualmente participando nelas. A palavra ato foi inteligentemente traduzida para o inglês por Rite of Spring, é o título do filme na sua versão inglesa. Neste sentido, o rito é um ato, mas depende da distinção entre ambos. Um ato que é um verbo, sendo que um verbo designa sempre precisamente um ato, uma ação. E assim, o que está ali em causa não é uma mera representação da paixão de Cristo. As ações, focadas através do verbo, da ação e da palavra. As personagens e os atos que ali são desempenhados atualizam algo que está distante. São a presença no aqui e agora de uma longura que ganha corpo e vida através da verbalização da palavra e da performatividade do corpo dos atores, evocando a encarnação do próprio verbo no corpo de Cristo, sendo Jesus o verbo encarnado. É assim presença, encarnação, embodiment em inglês, ação, evocação e palavra, ganham aqui relações muito particulares nesta obra em que Oliveira filma Deus através da fé dos homens, como alguém pertinentemente disse a seu propósito, em que precisamente filma a impossibilidade de aceder a Deus a não ser através da fé dos homens, em que filma o invisível através da ação e da criação humanas que o tornam visível. Assim, Oliveira operacionaliza aqui uma série de questões fundamentais. O que é o sagrado neste filme? Qual é a camada original de revelação com a qual o cinema se relaciona? Os acontecimentos narrados no texto? O texto? A representação teatral do texto? Esta triplicidade da relação do cinema com o objeto que representa, o acontecimento do sagrado, é já em si mesma uma problematização muito complexa. A palavra e o texto possuem assim um sentido não só representativo, mas também evocativo. A palavra atualiza o texto, presentifica-o, mas mais do que isso, neste contexto, a palavra presentifica o próprio acontecimento da paixão de Cristo. É uma palavra evocativa e que se materializa no corpo e na voz dos crentes. E assim, a relação da palavra com o sagrado, do texto, com o sagrado, do texto com a performatividade, da imagem com a palavra, com o verbo e com o sagrado, estabelecem neste filme relações muito complexas e produtivas. Podemos então perguntar se o filme não é sobretudo isso, uma reflexão sobre a questão da representação, do seu acesso à realidade, sobre as realidades que se criam e as que se evocam, sobre o ato criativo, sobre a relação entre a imagem e a palavra, entre o ator e o texto, entre o crente e Deus, entre aquele que enuncia a palavra e aquele que a cria através do verbo, temas que são tão caros a Oliveira, como todos sabemos. Podemos responder que no cinema de Oliveira não há real, por exemplo, é uma resposta. Só há textos e só há interpretações, há palavras e as suas materializações. E nesse sentido podemos ainda afirmar que Oliveira não se preocupa com a possibilidade de acesso a qualquer coisa que não seja já ela uma mediação, um verbo, uma palavra, uma criação. Não há real neste filme, há apenas criações e essas criações são atos misteriosos. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Chegados a este ponto, começamos a vislumbrar como neste filme ganha corpo uma original ideia de cinema com possibilidade de revelação, que atravessa as noções de representação e de captação do real. Mas antes de avançarmos neste ponto, gostava ainda muito brevemente de chamar a atenção para a maneira como geralmente os críticos dividem o trabalho de Oliveira em duas fases. Uma primeira, a mais documental, que vai desde o Douro, Faina Fluvial, até precisamente o Ato da Primavera. E uma segunda fase, mais centrada na ficção, dos seus filmes subsequentes. De facto, não há dúvidas que o Ato da Primavera abriu o cinema de Oliveira ao texto, tão fundamental, que será fundamental daqui para a frente, como todos sabemos, e que desde esta obra a relação do seu cinema com o real passa a ser mediada por mais este elemento estrutural. Na verdade, a partir de Ato da Primavera, Oliveira introduz a questão da palavra como elemento fundamental do seu cinema e complexifica ou densifica a questão do documentário, da representação e do texto nos seus filmes de uma forma que nunca mais abandonaria.
A AT Primavera situa-se assim no cruzamento, na charneira, no ponto de partida, ou como quiserem, de um novo cinema para Oliveira, e condensa, já em si mesmo, duas características fundamentais dos seus filmes posteriores. Primeiro, o facto da linguagem ser tão importante como a imagem. Para Oliveira, a linguagem, a palavra, é um elemento precioso do cinema, porque é um elemento privilegiado da humanidade e da própria criação. Neste sentido, Oliveira tem muito em comum com cineastas como o Romero, o Godard, Rassou, ou mesmo a Marguerite Duras. Depois, o estabelecimento de complexas relações entre o teatro e o cinema, por um lado, e entre o documentário e a ficção, por outro. E assim encontramos uma das características fundamentais do cinema de Oliveira, presente sobretudo desde a Arte da Primavera, a autorreflexividade, enfatizando o artificialismo, ou melhor, a realidade, do processo cinematográfico. Esta autorreflexividade expressa-se através dos atores, que são aqueles que agem ou que operam o ato, dirigindo-se para a câmara, da presença visual do realizador ou do aparato fílmico, isto é, da presença do dispositivo e do processo de produção. Oliveira enceta assim uma profunda reflexão sobre o ato criativo e enunciativo e sobre a sua relação com o real no texto e na imagem. Oliveira filma o ato de enunciação da palavra, opta por filmar e não por encenar. É um realizador e não um encenador de teatro, e isso diz muito sobre a sua valorização ou desvalorização do cinema face ao teatro. O cinema é de outra natureza, tem uma natureza diferente. Por exemplo, diz o próprio Oliveira, a propósito do Ato da Primavera: eu queria mostrar que se estava a representar um acontecimento passado há 2000 anos, reescrito no século XVI, refeito no século XX, com megafones, máquinas, etc. De maneira que fiz questão de filmar as próprias máquinas que filmavam, o próprio gravador que gravava. Portanto, temos o tempo de Cristo, o século XVI e o século XX. Tudo isto dado ao mesmo tempo, tudo isto visto simultaneamente. Só o cinema pode dar esse artifício. E é por isso que o cinema é realmente sedutor. Na verdade, e esta ideia ainda estou um bocadinho aqui a explorar, mas para mim faz todo sentido, depois gostava de ouvir também a vossa opinião, claro. Na verdade, encontramos em Oliveira uma ideia de cinema que passa por uma profunda reflexão acerca da sua relação com a verdade ou com o real, por aquilo que poderíamos aqui designar uma epistemologia cinemática, e que coloca o cinema num lugar único em relação a outras formas de representação. E nesse sentido diria para desenvolver esta última ideia, que tem a ver com aquilo que aqui dizia, com a proximidade de Oliveira com a ideia de cinema como revelação, inspirada na interpretação que o Malcolm Turvey faz de autores como Epstein, na sua famosa ideia de fotogenia, Bela Balaz ou Krakauer. E o que defendem esses autores, segundo Turvey? Uma ideia de revelação que acredita que a propriedade mais significativa do cinema e que as outras artes não possuem, ou pelo menos não possuem no mesmo grau, é a sua capacidade de descobrir aspectos da realidade invisíveis para a visão humana. Assim sendo, nesta perspectiva, aquilo que é revelado na imagem cinematográfica só se torna visível dentro dessa mesma imagem. O que se revela na revelação da película são aspectos do real que não existem fora dessa revelação, desse encontro entre algo que age em frente à câmara e a ação da própria câmara, em primeira instância, e depois dos procedimentos de montagem em segunda instância. Epstein afirma em 1935: a cinematografia torna perceptível, através da visão e do som, seres individuais que pensávamos invisíveis e inaudíveis, e divulga a realidade de certas abstrações. Oliveira diria coisas semelhantes em relação ao cinema, apesar de diferir consideravelmente de Epstein em relação às verdades sobre a realidade que supostamente o cinema descobre. Epstein compara o cinema aos microscópios e aos telescópios, argumentando que, tal como eles, a objetiva cinematográfica é capaz de revelar verdades sobre a realidade que são invisíveis ao olho humano. O argumento principal é que certas técnicas cinematográficas, o grande plano, a câmara lenta, a montagem, podem revelar características da realidade que são invisíveis, no sentido em que é impossível para o olho humano vê-las sem ajuda. Para Epstein, a fotogenia é a revelação da vida interior das pessoas e dos objetos. Pelo cinema, a vida interior que está escondida do olho físico. A fotogenia advém sobretudo de três características que a tecnologia do cinema permite: o trabalho sobre o tempo, a utilização de diferentes escalas dos planos, com os grandes planos a funcionarem como uma revelação do interior emocional das personagens, por exemplo, e por último, a capacidade de estabelecer relações de proximidade entre diferentes, aquilo de que Epstein chamará a semelhança familiar.
De facto, na sua teoria da fotogenia, e muito resumidamente, Epstein identifica características técnicas que são reveladas pela câmara ou pelo trabalho de montagem e que fornecem a base para a sua tese que o cinema revela a vida interior das coisas, a essência dos objetos, aquilo a que poderíamos designar a alma do mundo. A mais relevante, na sua opinião, é o tempo. Para Epstein, o cinema permite ao espectador experienciar e controlar o tempo de forma radicalmente nova, ao contrário da percepção humana, cuja experiência do tempo é um perpétuo encontro com o presente. O cinema pode capturar e manipular o tempo, modificando, como acontece em Ato da Primavera, como vimos. De facto, o filme de Oliveira faz jus a esta ideia de experiência do tempo que Epstein associa à fotogenia. O filme revela, como poucos outros, as diversas camadas temporais sobrepostas e a total permeabilidade existente entre elas. Centra-se na essência daquilo que é o registro cinematográfico, mas não abdica de procurar revelar também a essência da realidade que registra. Neste caso, uma realidade que é já em si mesmo uma procura de uma revelação, através da palavra e do ato enunciativo, incorporado na fala e no corpo dos aldeões, atores de uma aldeia remota de Portugal. Mas podemos perguntar ainda qual é a relação que esta ideia de cinema como relação estabelece com os sagrados e com a ideia de verdade. De uma perspectiva mais crítica ou científica, a defesa de Epstein que o cinema revela a essência do mundo é relativamente problemática. Mas se aplicarmos este filme de Oliveira, em que a realidade é já em si mesmo essencialmente criação, verbo, ações e atos, a capacidade reveladora do cinema ganha uma nova dimensão e pode ser compreendida a uma nova luz. A capacidade reveladora do cinema decorre aqui do encontro entre a imagem como performatividade e a palavra como criação. Neste sentido, a Ata Primavera de Oliveira pode resgatar a ideia de fotogenia de Epstein de uma qualquer ingenuidade realista, recolocá-la no sítio justo, onde se acredita que o cinema nos permite ter ou vislumbrar o inefável, o interior das coisas e das pessoas. Neste caso, numa palavra, no caso deste filme, a fé dos homens, através da presença física, da performatividade das palavras e dos corpos, e do encontro que o cinema estabelece com eles. Neste encontro de textos, representações, camadas interpretativas, incorporações, ações e performatividades, encontra-se a verdadeira natureza epistémica do cinema como revelação. Essa ideia ganha corpo na passagem do entendimento do cinema como registro para a dimensão do cinema como encontro de atos criativos. O cinema surge, então, como um dispositivo revelador de realidades, não imediatamente visíveis a olho nu, como uma camada interpretativa e criativa, cujo acesso é apenas possível através da mediação de atos interpretativos humanos, inalcançável ou inexistente fora deles. Nesse sentido, a concepção de cinema como revelação encontra no próprio conteúdo deste filme a sua correspondência máxima, tal como a performatividade do rito religioso português. O filme procura e apenas vislumbra, evoca e incorpora, mas nunca derruba as barreiras do que permanece parcialmente num permanente jogo de desvelação, mostrando que a verdadeira revelação é sempre um relance, um momento, uma epifania, e que a fé é um ato, uma ação, um encontro, um processo, e não uma verdade estática e imutável. Pronto, já não tem, termino. Termino aqui. Espero não ter sido muito denso e pronto, e agora gostava de discutir um bocadinho convosco estas ideias. Okay, obrigado, Patrícia. Eu acho que houve alguma dificuldade em termos de imagem, mas espero que a gravação tenha ficado bem. Eu, pelo menos, aqui senti às vezes alguma dificuldade em seguir. Não sei se é da rede. Pronto, então agradecer à Patrícia esta comunicação, este trabalho já bastante denso, como ela própria disse, mas que lança pistas muito interessantes sobre este filme de Manuel de Oliveira. E perguntava se alguém tem alguma questão, algum comentário nesta fase de discussão. Sim, eu gostava de... Não sei, mais ninguém fez sinal? Pronto, então
Patrícia, eu gostei imenso de ouvir, eu também me interesso imenso pelo cinema de Oliveira e acho que muito do que foi dito agora descreve aspectos essenciais e específicos da arte dele. Portanto, acho que é uma contribuição super valiosa para a compreensão do cinema dele. Em particular este filme, claro, porque neste filme, de um certo ponto de vista, é como se ele decompusesse todos aqueles elementos que depois nós vemos, não é, que vamos encontrar em muitos, no resto da sua obra, não é? Mas aqui estão à frente do nosso nariz, né? E portanto tem um interesse particular por isso, não é? E, portanto acho que essa maneira de falar dos 4 níveis é muito, ajuda imenso a perceber as 4 camadas, não é? A perceber o que está aqui em jogo. Agora, o que é que eu queria fazer uma pergunta e também fazer aqui um comentário prévio à pergunta, que é um dos aspectos pelos quais me parece que este filme tem uma força enorme, é por retirar completamente, e acho que aqui no âmbito de discussão em que estamos pode fazer sentido dizer isto, retirar completamente o âmbito do âmbito religioso, neste caso o âmbito do cristianismo, de um espaço eventualmente teórico, ou seja, retira o cristianismo de um âmbito da pura doutrina, ou do conjunto de uma ética, ou de um conjunto de valores, ou até de uma filosofia, para o centrar num acontecimento, não é? Isso tem uma força brutal, não é? Tem uma força brutal. Tanto um acontecimento, ou seja, um facto histórico, passível de ser lido e reencontrado de várias maneiras, não é? Como, por exemplo, através deste filme. Portanto, acho que isto mostra também muito da própria posição do autor perante a fé, não é? Quer dizer, ele coloca-se aí, nesse registro e não num registro religioso de outro tipo, que podia colocar-se, mas não é o plano dele. Depois, esta ideia, porque me veio à cabeça, o Pasolini dizia que o cinema não é uma linguagem, porque é a linguagem da realidade, não é? E porquê? Porque reproduz os índices sensíveis dessa realidade e reproduz-los segundo uma modalidade que é idêntica àquela com que nós próprios apreendemos o mundo, não é? Pronto, então sobre isto é que vem a minha pergunta, que é porque quando dizias aquela questão que o cinema torna a possibilidade de encontro de atos criativos e não mera representação, estou totalmente de acordo que não é mera representação, mas não será que até num certo sentido ainda é mais do que esse encontro de atos criativos, é mesmo a possibilidade do encontro revelatório em si, quer dizer, ou seja, até que ponto é que o cinema não faz reacontecer? Pronto, no fundo é esta a pergunta, não é? Porque suscitando uma experiência idêntica, porque se pensarmos no que o Pasolini diz, o que ele até diz, que a montagem é artificial, porque coloca um ponto final, não é? Um corte num fluxo que em si mesmo não tem esse corte. Quer dizer, tem a morte, mas de uma perspectiva religiosa, a morte nem sequer é exatamente um corte, não é? E, portanto, o que ele diz é preciso cortar porque sim, porque é a contingência humana, não porque esse corte exista no próprio real que é captado pelo cinema. E isso é necessário, pronto, como é necessário, como nós estamos, porque estamos limitados a tantas outras contingências quanto essa, não é? Mas então a minha pergunta é, então não será que ao possibilitar uma experiência temporal idêntica à da realidade, essa revelação de que estavas a falar não é mesmo real, quer dizer, no sentido de uma possibilidade de que reaconteça, pelo menos enquanto experiência pessoal, não é? Não, totalmente de acordo, obrigada pelas questões, estou absolutamente de acordo com as minhas próprias questões do texto. Vou se calhar ia começar pela última, a questão do rito, não é? Por isso eu falo da questão do rito, não é? Sim, é sempre uma atualização, e é sempre uma atualização.
e para além de tudo é sempre também uma performatividade. E daí relacionado também com a primeira pergunta e com a primeira observação, com a qual estou de acordo absolutamente, tem a ver com o facto de Oliveira filmar aqui um acontecimento, é um ato, e ele não, e sim despojado no meio do campo e despojado de quaisquer enquadramentos teológicos ou filosóficos, esta performatividade da própria palavra como um acontecimento que é encantatória, ali no fundo há ali qualquer coisa que de facto se sente que há isto é difícil, mas há assim uma presença, qualquer coisa que veio à presença, não é? É isso. Exatamente, vem à presença, Tal e qual. Vir à presença, este ato de vir à presença, de presentar, daí eu chamar representação e presença, é o título também, em ato de primavera, portanto ele vem à presença de facto, e essa performatividade da palavra, que eu acho que é muito bonito neste filme e que se sente e que atravessa o filme, independentemente das diversas camadas de representação. É sempre muito difícil chegar a essa presença, muito mais quando há tantas mediações, mas é quase como se fosse uma espécie até de alguma maneira há uma inacessibilidade ao acontecimento original que está a não ser pela própria ação, pelo próprio acontecimento e pela própria recriação, que é ela, que no fundo é ela mesma, é também um acontecimento, não é? Pronto, e portanto aí estou absolutamente de acordo. Em relação ao Pasolini e ao cinema ser de facto a linguagem da realidade e no fundo estas teorias também sobre a questão do realismo, que também vão beber muito ao Bazin, etc, sim, de qualquer forma eu acho que o Oliveira aqui estaria muito... Para Oliveira há sempre uma mediação, não é? A palavra como mediação, e esta mediação densifica essa relação primeira, complexifica, mas de alguma maneira é mais uma camada interpretativa, na minha opinião para Oliveira é mais uma camada interpretativa, que ele tem neste filme, com alguma humildade, não quer achar que está a filmar está a filmar alguma coisa que as outras pessoas estão a fazer, a sentir e a ver, daí a revelação como a alma das coisas, a alma das pessoas, mas com as limitações do próprio aparelho tecnológico, até porque, como sabemos, o cinema também como dispositivo tecnológico, e o Sérgio falou há bocadinho do livro, quer dizer, que eu trabalho muito sobre a questão do ocular-centrismo, que é também discutível até que ponto o Panofsky, por exemplo, diz só porque séculos e séculos de tradições nos habituarem a tomar determinada representação como a reprodução fiel da realidade, é que nós tomamos a perspectiva, por exemplo, de projeção central, que está na origem das lentes do cinema e depois, portanto, das câmaras, como uma representação fiel da realidade. Nós não vemos, nós não somos ciclopes, não vemos só com um olho, vemos com dois. Portanto, se fosse uma representação, já nem digo da realidade, mas da forma como nós vemos a realidade, o cinema tem que ter, não monocular, mas, por exemplo, portanto, no fundo, há esta ideia de que a própria tecnologia e o próprio introduz uma nova interpretação, há uma nova relação com a realidade, que em alguns casos, como no caso o Epstein fala, é revelatória, porque até permite-nos ver coisas que o olho humano, por exemplo, um grande plano, um Dreyer, por exemplo, a Joana d'Arc, quer dizer, não é são só grandes planos, e nós vemos a alma dela. Nós não poderíamos ver isto no teatro, o teatro não nos permitiria ter acesso, de maneira que, por um lado, é uma representação diferente daquilo que é a realidade, porque a realidade depende muito da perspectiva pela qual nós olhamos, e por outro lado introduz também, revela-nos coisas que se calhar o olho humano não poderia ver. Agora, a linguagem da realidade do Pasolini é de facto deixar as coisas acontecer, é tentar intervir um pouco, não é? E o Krakauer também fala do cinema, como é que ele chama, do encontro, não é? Do argumento, agora está-me a falar, mas é o argumento encontrado, mesmo quando há ficção, nós vamos para decors naturais e vamos deixando que as coisas inesperadas aconteçam também dentro, não? No fundo, esse encontro também deixar que as coisas respirem, às vezes para sítios inesperados,
e é que elas próprias transpareçam naquele encontro com aquela tecnologia, mas que é sempre uma mediação de alguma maneira. Claro, aliás, eu concordo inteiramente, Patrícia. Aliás, o Oliveira fala sempre de espelho, portanto, ele tem a noção que a mediação está sempre lá e que distorce de alguma maneira, não é? De alguma maneira, distorce no sentido, quer dizer, não é idêntica, 100% idêntica, com um espelho. Distorce e cria. Exatamente, distorce e cria. É outra coisa, embora reflita a origem, não é? Exatamente. Daí que eu acho que para pensar sobre as expressões de religiosidade no cinema, acho que a da Primavera levanta aqui questões, como é que nós representamos o Sagrado Cinema? Como é que nós representamos a religiosidade? O Oliveira, de facto, acho que foi ao cerne de muitas questões relevantes, não é? No fundo. Sim. Muito obrigada. Obrigada. Posso só fazer um comentário, peço desculpa estar a interromper e agradeço muito à Patrícia pela excelente apresentação que nos fez e muito interessante das coisas pontos de vista que nos deu a ver deste filme maravilhoso do Oliveira. E ainda dentro destes últimos comentários que estavam a ser feitos acerca do rito como presentificação do intemporal e ser uma atualização de uma longura e dessa distância, ele, na nota de intenções do projeto, eu tenho o guião que não é um guião, portanto é o texto da peça, que eu por acaso tenho ali dentro e portanto não fui verificar se começa ou não com o Evangelho de São João, como a Patrícia estava a pôr. Isto está na Torre do Tombo, este texto, mas na nota de intenções ele refere o seguinte, que é bem bonito. Ele diz que está à procura da captação de uma realidade virgem antiga com a espessura de muitos séculos, isto é, a representação do alto em Coralha, já não só como documento, mas como transposição viva da paixão e morte de Cristo. Portanto, ele vai um bocado ao encontro desta ideia de ícone, não é? De deixá-los fazerem a sua representação e darem-nos a ver qualquer coisa nesse curto-circuito que o cinema possibilita abrir brechas, não é? E de dar a ver. Pronto. Muito obrigada, Rita. Depois, se calhar, ia-te pedir para eu gostava de verificar se o texto do Francisco Paz de Guimarães começa também com... Pois, eu já vou verificar. Não consegui ver se era uma coisa do Oliveira, se era mesmo. E, está bem. De facto, isso, sim, está completamente de acordo com... Ele não fez um guião de rodagem propriamente dito, tinha o texto e as coisas iam, como ele, além de estar a saltar entre filmes, não é? entre o Pão, entre a Caça, entre o Ato de Primavera, e depois tinha a censura em cima, que andavam muito a acompanhar a rodagem, e portanto todos aqueles finais que acontecem no filme e na montagem, não é? Final do filme, isso não está... não há nenhum vestígio no projeto, portanto não podia haver, não é? Essas intenções, essas leituras de atualidades, isso não está referido. Há uma nota de intenções muito extensa em que ele explica o que é que quer fazer com aquela, quando pede o apoio de financiamento ao financiamento, ele faz... apesar de tudo, eu comecei foi uma das primeiras coisas que eu pensei quando estava a escrever isto, foi que de facto, apesar de tudo, a presença da Câmara modifica o que seria a representação sem a presença da Câmara. Aliás, ele assume isso. Primeiro, pelo próprio vestimento, houve ali algum orçamento e as vestes, eles não teriam aquela riqueza de vestes, que também dá um tom muito particular ao filme, não é? Que também dá um tom muito particular ao filme. E depois eles fizeram aquela representação só para o filme, ou seja, o Oliveira, do que eu percebi, não filmou o ato como ele estava a acontecer, eles fizeram aquele ato especificamente para o filme, portanto, ele filma o acontecimento, mas já é um acontecimento criado para o próprio filme. Isso também é uma coisa engraçada de se pensar aqui.
não deixa de ser uma recriação do acontecimento à mesma, mas... Embora eu tenha a ideia que aquelas casinhas, não é? Aqueles teatrinhos onde são representados os diversos atos, já existissem, não é? Sim, Quanto ao sim. guarda-roupa, não sei. Não, É uma sim, coisa a essas são as explorar pela estações. Catarina. Será, se calhar saberás mais que eu, mas as estações, não é? Eu acho que essas estações, essas casinhas existiam. São aquelas diversas estações quando se faz agora o guarda-roupa acho que não, acho que foi criado para o filme. Mas pronto, mas no fundo o mais importante é a câmara, não é? A introdução da própria câmara, do operador de câmara, Sim. que é logo também uma das primeiras imagens que o Oliveira diz, eu estou aqui, pronto, eu sou mais um ator aqui no meio, a câmara aparece aqui como mais um ator, neste ato, não é? Neste ato. Muito Eu sei, obrigada. se querem saber sobre a roupa e a cenografia, é assim, a cenografia, claro, já existia e foi usada exatamente a cenografia que eles usavam todos os anos para fazer a encenação. E enquanto ao guarda-roupa, como que os atores foram escolhidos por Manuel de Oliveira, e portanto não foram os atores que todos os anos faziam a peça, portanto foi ele que a escolheu dentro da aldeia, então tiveram que costurar mesmo a roupa, mas foi costurada ali, na própria aldeia. Não sei se ainda estão ali na... Eu tenho eu por acaso tenho um comentário, o que eu li sobre os atores, é que eles eram os atores que representavam aquela peça e havia um que era o diabo e que era sempre o diabo todos os anos, o outro, aliás, eles depois eram associados a essas personagens do alto durante a vivência comunitária na própria aldeia. Portanto, era o que representava o São José, era o que representava o diabo, e tinham orgulho nessa. Já o meu avô era o que representava o diabo, e o meu pai, e eles, uma grande linhagem do acusador, do perguntador, de todas as personagens serem os atores reais, tradicionais da peça, não serem atores que o Oliveira não tentou mexer nisso o menos possível, mas pode ter mexido, como é óbvio. Agora o guarda-roupa... O guarda-roupa foi feito para o filme, terá sido local. De facto, os cenários eram os cenários que já existiam, eram as estações, de facto isso confirma-se. O guarda-roupa também é muito local, não é? E é feito de uma forma muito artesanal, tudo aquilo. Não iríamos descaracterizar, não é? E o Oliveira teve esse cuidado. Agora, eu julgo que houve um ou outro ator, quando foi filmado, que não estaria. Aliás, quando o filme foi dobrado, porque depois há aqui o fenómeno da imigração, não é? Eu até acharia engraçado não se saber, e não faço ideia, durante quanto tempo mais se continua a fazer este auto, se ele ainda se faz, por exemplo, isso era uma coisa interessante de saber. Aproveito esse comentário para fazer também uma pergunta que tinha aqui, e que tem a ver com esta questão que a Patrícia colocou mais no início, se calhar da comunicação do que no fim, e portanto eu pedia para ela desenvolver se calhar um bocadinho, que é a raiz desta representação, não é? Portanto, este ambiente rural transmontano, tu até referiste o modo como a própria aldeia, a comunidade da aldeia tem memória daquilo que aconteceu, não é? E da produção do filme. E a minha questão tem muito a ver com a relação, agora já não do cinema do Oliveira, com esse contexto, mas especificamente deste filme com este contexto, ou seja, olhar também para este filme como fazendo parte de uma obra, mas também como algo singular na obra do Oliveira, que é também muito esta tensão que me parece, pode ser uma tensão ou pode ser uma relação de simbiose. A questão também é um pouco essa, não é? É uma questão crítica. Esta relação entre esta dimensão muito popular desta representação e a dimensão experimental do filme, não é? Estas várias camadas interpretativas para as quais tu também chamaste a atenção,
como é que estas duas dimensões se articulam no filme e, se calhar, como é que se articulam em relação àqueles três conceitos que tu salientaste no título e que depois foste desenvolvendo, que me parece também muito feliz, não é? Estes três conceitos relacionados: representação, revelação e presença. É isso. Ok. Eu acho que essa, nisso que referes, é que também está uma das chaves para aquilo que eu acho que é verdadeiramente uma chave estética do filme, de alguma maneira. Não sei se me consigo fazer entender, que é esta relação entre uma genuinidade, felizes são os pobres de espírito, não no sentido em que são os pobres de espírito porque são aqueles que acreditam sem questionar, não é? Pronto, em que se entregam completamente, e há esta genuinidade naquela criação da paixão de Cristo, e essa genuinidade não é perdida no filme, apesar de o Oliveira afirmar, ter consciência e reforçar, sublinhar que o cinema é uma representação e que aquilo também é uma representação, mas essa ligação entre essa genuinidade e o cinema, como é que eu vou conseguir captar a essência disto sem desvirtuar e sem querer ter uma verdade absoluta sobre o que está a acontecer aqui, porque eu sou mais um ator, e essa humildade, penso eu, para me permitir filmar, ou achar que filma a fé, sequer a fé dos homens, ou muito menos a própria paixão de Cristo, ou que o cinema pode fazer isso. Este filme estabelece um diálogo muito interessante com o Evangelho segundo São Mateus do Pasolini, acho eu, por isso acho que aqui de facto são duas... Tem muitas... Quer dizer, eles são o Evangelho segundo São Mateus é de 63, eu não sei se eles são do mesmo ano, é de 62 ou 63. É do ano seguinte, o Pasolini. Este é anterior, mas eu faço sempre aqui um paralelo. Mas aqui no Oliveira há uma distância, não é? Uma distância, eu acho que há uma distância maior em relação ao sagrado, mas também há um remeter do cinema para um lugar como mais um ator. Aqui dá uma maior humildade, nesse sentido positivo, do próprio cinema, para dar lugar a qualquer coisa que está a acontecer e que ela já é genuíno. E depois o Oliveira não filma a vida de Cristo, filma uma representação sobre porque esse acontecimento é em si mesmo inacessível a não ser através da palavra ou através da fé, não é? Pronto, portanto há aqui esta camada muito interessante. Sim, a representação, presença e no fundo o título da comunicação que eu mandei era representação, exatamente esses três contextos, não é? Representação, presença e... Revelação, pronto, a ideia da revelação. A ideia da revelação que aqui no Oliveira é mais complexa ainda, se calhar, até do que no Pasolini, de alguma maneira, porque tem mais camadas, porque também é mais distante, o Pasolini é mais, no fundo, impactante, de alguma maneira, não sei, mas essa mediação aqui é muito interessante no Oliveira. Não sei se respondo, Sérgio. Sim, quer dizer, agora podíamos estar aqui a tarde inteira, não é? Porque a Rosário é que falou no Pasolini e de facto eu acho que há relações muito fortes, na medida em que, quer dizer, esta recriação daquilo que é, tu falaste em genuinidade, daquilo que é a verdade, o coração do Evangelho. O Pasolini também vai encontrar isso nas zonas mais pobres, mais rurais de Itália, e aliás ele próprio pensou, quando decidiu fazer o Evangelho segundo Mateus, pensou em rodar o filme nos locais onde aqueles eventos tinham acontecido. Aliás, há um documentário dele sobre isso, que foi lançado no ano seguinte ao lançamento do Evangelho. Mas a volta que ele deu por Israel e pela Palestina, ele chegou à conclusão que a maior parte dos sítios estavam demasiado urbanizados e eram demasiado modernos,
já não tinham a ver com aquilo que se conseguia ler no texto. E, portanto, ele, sempre que ia visitar esses lugares, começava a pensar em Itália. Começava a pensar em alguns sítios que ele conhecia de Itália. E, portanto, a pouco e pouco foi percebendo que o filme tinha que ser rodado lá. E a minha questão também é um pouco essa, este encontro do Oliveira com este texto fazer-se neste contexto específico, não é? E não noutro. Claro. Mas, Posso só dar aqui uma dica, Patrícia? Claro, claro. Não é para responder, não é para responder, é só... Eu queria só dizer uma coisa ao Sérgio, só uma Sim. coisa, seja, porque agora lembrei-me, foi uma coisa que me lembrei agora de repente, é engraçado, porque o filme do Pasolini é segundo São Mateus, não é? E o Oliveira começa com o Evangelho segundo São João, que é o mais teológico de todos, não é? Há aqui uma maior reflexividade e uma maior presença desse logos, se quiseres, até no Evangelho segundo São João, do que no de São Mateus. Aqui talvez não seja por acaso que estes dois evangelhos, que haja aqui esta diferença, mas estou absolutamente de acordo com essa análise do Evangelho segundo São Mateus, e sim, mas aqui é a palavra que é filmada, que é a palavra. Desculpe-me, ia dizer só não, era só para juntar aqui uma frase do Oliveira a propósito da Caixa, que é um filme, não é? Pronto, não é a mesma coisa porque é na cidade, não é? Mas vai buscar também, digamos, vai a um estrato social muito humilde e ele faz questão de explicar o porquê. E ele diz que ele fala desse filme como de uma fábula antiga, é interessante também esta ideia do antigo, universal e intemporal, e depois diz assim... porque este é um extrato da sociedade, um outro lado da vida, mas o homem é sempre o mesmo. Haverá sempre o sexo para dar continuidade à vida e o dinheiro que é o poder. O que faz a diferença é o particular sabor dos seres, e gostei destas personagens populares porque estão sem máscara. Podemos ler a vida nos seus olhos como um livro aberto. Não sei, talvez ajude à vossa discussão. Sim, é muito interessante, sim. É isso. A minha questão tinha muito a ver também com a forma como este filme foi recebido pela própria comunidade. Eu acho que alguns comentários iniciais da Patrícia também apontavam para aí, que é uma questão que se coloca também em relação, por exemplo, ao cinema do António Reis e da Margarida Cardoso, que também filmaram zonas muito rurais, e como é que as próprias pessoas que participaram nesses filmes olharam para esses filmes. Pode ser também um elemento interessante de análise a acrescentar. Muito bem, eu acho que a discussão foi muito boa. Agradeço à Patrícia a preparação desta sessão. Muito obrigada pela vossa presença, pelas vossas observações. E agora continuamos, não é, Sérgio? Sim, eu agora vou passar a palavra à Rosário para anunciar exatamente. A próxima. É isso, eu queria aqui, só que entretanto fechei aqui o documento com o título do próximo, tenho que voltar aqui à procura do nosso próximo encontro. Sérgio, se calhar vou ter que te pedir ajuda, porque baralhei-me aqui, peço desculpa. Está aqui, não queres dar aí uma mãozinha e dizer... Ou também não tens? Se calhar não tens. Boa. Então, é isto. Será a literatura bíblica em A Divina Comédia, de 1991, e o meu caso, 1987. Manuel de Oliveira, texto e contexto. Portanto, será a Sofia Cardetas Beato, da Universidade de Lisboa, que nos irá fazer esta apresentação no próximo dia... Que horror! Está aqui, tenho que ir à procura na agenda. É daqui a um mês, mais ou menos, não é? É dia... Não tenho aqui, Sérgio, sorry. Dia 18 de maio. 18 de maio, muito bem. 18 Olha, de peço maio. desculpa, não tinha aqui as coisas à mão. Mas é exatamente isso, dia 18 de maio. Portanto, agora desta vez teremos um lapso de tempo maior, o que também não é mau, porque acho que tivemos até agora intervenções de facto riquíssimas e... já 3, não é? Temos aqui material para começar, para nos ajudar a uma reflexão de fundo, cruzando aqui perspectivas diferentes, mas que eu acho muitíssimo ricas e muito complementares. Portanto,
pela minha parte, olha, Patrícia, queria mesmo agradecer, gostei muito. Obrigada. Também acho que é o que diz o Sérgio, a própria discussão também ajudou, não é? Também foi rica e com... Eu queria pedir à Rita mesmo para verificar aquilo. Ah, é? Sim, da nota de intenções. Não, se Sobre o Evangelho. Se aquela, portanto, no princípio era o verbo e o verbo era Deus, se está no texto do Francisco de Vaz de Guimarães ou se foi mesmo introduzido por Oliveira. Se depois puderes dar se tens o texto, estás sem som, desculpa. Desculpa, eu vou já espreitar, ver se, não é preciso se ser o a texto correr. que eu tenho, que era o que estava no dossiê da censura lá na Torre do Tombo, se é uma cópia facsimilada do texto original, se é uma, eu acho que é uma passada à máquina de escrever do texto do Francisco Vaz É que eu também não perdi muito tempo, não tive muito tempo à procura, mas não consegui. Mas eu tenho ali o texto, sim, porque é um dos filmes que eu também trabalho a nível da escrita, e portanto e todos os textos à volta do guião, as notas de intenções, as sinopses, os comentários das escalas todas que estão ali me interessam, porque não é um guião difícil de chamar guião, mas anda à volta desse texto. Eu já vou espreitar. É só saber se este trecho está no texto do Francisco Guimarães ou se foi mesmo. E agradeço muito a apresentação e os comentários. Super úteis. Pronto, talvez valha só a pena também só sublinhar que será quarta-feira outra vez, não é? Voltamos à quarta-feira. Exato, dia 18. Às 2h30, mesma hora, mesmo esquema, mas numa quarta. É isso. Ainda bem que algumas pessoas não conseguem à quinta, e assim favorece. Vamos todos. Pronto, muito obrigado pela vossa participação. Até à próxima. Muito obrigada. Até à próxima a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.